Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para a nossa live do resumão astrológico da semana, onde eu cubro os principais eventos da semana, só que sempre lembrando que todo santo dia eu mando uma reflexão astrológica para o dia detalhada com tudo o que acontece, inclusive com os eventos lunares, né, com os movimentos da Lua. E essa live eu tenho feito ela na segunda-feira, mas eu estou trabalhando essa flexibilidade, né, entre fazer na segunda e no domingo, que eu já vou explicar. Eu vou só sentir um pouquinho mais do meu aroma de canela. Ah, maravilhoso aroma de canela, por quê? Porque o tempo virou, né? A gente estava ali numa média de 35 graus de temperatura aí no dia, e de repente caiu para 18, 19 graus, chegou a bater 16 graus. Então eu estou vendo uma galera aí já ficando doente, a minha garganta começou a avisar, e eu já estou usando aqui a canela ou On Guard, que são óleos que ajudam no nosso sistema imunológico. Bom, então eu sempre fazia essa live no domingo. Aí comecei a ter alguns desafios, porque eu também tenho vida social, então às vezes deixar uma live marcada sempre para o domingo, acontecia de eu ter que sair, de eu não poder, né, estar aqui no dia de domingo para a live. Aí eu resolvi mudar para segunda-feira, porque segunda-feira daria para manter ela mais fixa, né, então todo dia na segunda-feira, determinado horário. Mas tem gente que prefere no domingo, então eu falei, vamos fazer o seguinte, né, eu não vou fechar, seja na segunda ou no domingo. Se eu puder fazer no domingo, é a preferência. Então eu farei a live no domingo. Se eu não puder fazer no domingo por qualquer motivo, na segunda-feira temos então a live da semana. Boa tarde, Lili, seja bem-vinda. Então, vamos lá falar sobre essa semana. Uma semana que está bem interessante, temos duas novidades muito esperadas aí por todo mundo. A semana vai do dia 7 ao 13 de abril. Então estamos ainda naquele intermédio, né, dos aspectos mais positivos, mais fluentes do mês, e já nos encaminhando para os aspectos desafiadores que vão acontecer ali no final do mês. Então espero que você esteja se abastecendo de energia boa, se abastecendo ali das bênçãos de Júpiter, por exemplo. Eu estou aqui como eu escolhi, eu falei muito para a gente colocar essa energia, né, jupiteriana, também a energia do Saturno, do Marte, tudo fazendo um aspecto positivo, colocar num cristal. E eu resolvi colocar na minha labradorita, essa labradorita linda que eu tenho. Eu falei, eu vou com ela, né? Então eu estou desde o fim de semana aí trabalhando na labradorita para que ela consolide essa energia toda astral para eu ficar levando ela por um tempo aí ao longo do ano, né? Principalmente nesse mês de abril, que como eu falei, no finalzinho ali de abril vai vir porrada e é bom a gente estar preparado. Então essa semana, do dia 7 ao 13 de abril, ela vai ser uma semana praticamente de lua crescente. Teremos a lua cheia ali no fim de semana, mas ela vai começar crescente em Leão. A lua já está em Leão, né, entrou hoje no domingo. Inclusive eu falei no astral do dia, você que é a pessoa que de repente não ouve o astral do dia em sábado e domingo, porque todo dia eu mando, né? Não tem pausa aqui, né? O céu não para, eu também não paro. Então todo dia, sábado e domingo, eu também gravo, e gravo no próprio fim de semana. Eu não deixo gravado para mandar no fim de semana, eu gravo no fim de semana, pegando aí em tempo real o que está acontecendo. Então esse domingo foi um domingo fantástico, né? Com essa energia, olha, domingo fantástico, né? Estou falando do programa que eu assisti há 1000 anos atrás. Mas o Júpiter fazendo um aspecto benéfico ali com o Sol, inclusive nesse momento que eu iniciei a live, o ascendente é Libra, né? Porque estamos no pôr do Sol, e o Júpiter está aplicando um trígono lindo com o ascendente. Então o Júpiter está falando bem com o Sol, com Quirón e também com o ascendente. Então, você que não ouviu, porque algumas pessoas vão estar ouvindo essa gravação depois, na segunda-feira, corre lá no astral do dia de domingo e ouça o astral do dia de domingo, porque inclusive eu trouxe reflexões interessantes, né, sobre outras coisas envolvendo astrologia, que não é só o que aconteceu no domingo. E aí a Lua passa por Virgem, né, teremos a Lua crescente em Virgem, a Lua entra em Libra, ainda crescente, aonde ela ficará cheia. Então a Lua cheia dessa semana será uma Lua cheia em Libra, enaltecendo, trazendo à tona temas librianos como relacionamento. E por fim, no domingão, terminamos a semana então com a Lua já cheia no signo de Escorpião. E aí é aquela coisa, né? Aquele mergulho da alma, aquela tensão que pode vir pela Lua em queda em Escorpião. E sabendo que agora toda entrada de signos fixos tem que lidar com o Plutão. E Plutão é um cara, né, um pouco desafiador ali. É muito bom a gente se harmonizar com Plutão, mas não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, domingo, lembra, vai ter astral do dia também no domingo. Eu vou falar sobre a Lua passando por Escorpião, fazendo aspecto com Plutão, com Lilith, que está ali no início de Escorpião também. Então lembra de ouvir.
Bom, amanhã, segunda-feira, a gente começa o dia com a Lua em Leão. Eu já gravei o astral do dia de amanhã, então até no astral do dia que eu gravei, né? Deixa eu colocar aqui o mapa de amanhã, dia 7. No astral do dia que eu gravei, eu falei, não sei se essa live vai estar já feita ou não, né? Do resumão da semana, mas resolvi conseguir fazer a live hoje. Então, ela já vai estar gravada ali para todo mundo poder ouvir também. Lembra que eu deixo sempre no Spotify, deixo no YouTube, mando no canal do Telegram. No Telegram só não dá para mandar a live maior, né? Que ela ficou muito grande o arquivo, mas os astrais do dia sempre eu mando no canal do Telegram, é o primeiro lugar que eu mando. Se você não está lá, é só você entrar, é gratuito. Me pede o link ou veja o link, ele está aqui, sempre nos comentários, sempre está aqui na descrição do vídeo, ou também no destaque do Instagram. Então amanhã a Lua em Leão faz ótimos aspectos, a Lua também fecha um grande sextil com o planeta ali, Júpiter e Sol. Então amanhã tende a ser uma semana bem interessante, bem positiva. E amanhã nossa querida Vênus faz conjunção com Saturno. Esse aspecto é bem interessante, já gravei sobre ele, e a gente conversa um pouquinho mais aqui. Porque Vênus é o planeta do relacionamento, é o planeta do dinheiro, dos nossos valores, da autoestima. Pessoal, tenho que falar aqui, eu falei na gravação de amanhã, no astral do dia, mas aqui a gente conversa um pouco mais, com mais tempo, né? Não sei se vocês conhecem um cara chamado Gabor Maté, né? Ele tem ali livros magníficos, né? Tem um livro, acho que é alguma coisa do trauma, não esqueci agora deu um branco no livro mesmo. Mas eu comprei um livro dele recentemente, A Questão dos Vícios, e ele é um psiquiatra, né? Um médico, um psiquiatra, mas com uma visão que está muito alinhada com aquilo que eu acredito. Então, tem um streaming chamado Aquarius. Aquarius, isso é o meu signo, tem lá um streaming que é tipo um Netflix, só que voltado a questões espiritualistas, de autodesenvolvimento, né, evolução. E nesse Aquarius eu falei, o Gabor Maté está dominando ali, porque tem um monte de conteúdo dele ali, e a gente começou a assistir uma série nova que lançaram dele, que são palestras, né, que ele foi fazendo e eles gravaram. Então é muito interessante porque a primeira que a gente assistiu fala sobre questões de autoestima, fala sobre questões que são questões venusianas. E assim, é muito lindo ver a abordagem, né? É uma coisa que a gente já sabe, ó, o Silvio entrando aí colocando o linho, brigou comigo, mas enfim, é uma coisa que a gente já sabe, mas é legal ver a abordagem, ver ele ali, né, mostrando para a pessoa. Porque o caso que ele pegou ali era uma mulher que tinha problemas com o corpo, né? Então ela não aceitava o corpo, ela não, enfim, não tinha uma autoimagem que não estava legal. E aí ele foi trazendo todas as reflexões, fazendo lá meio que a terapia ali em tempo real. E ele falou muito da questão da autocompaixão, né? E aí que no final das contas tem tudo a ver com a autocompaixão, a pessoa não aceitar o corpo. E claro que eu não vou descrever exatamente, que se você tem Aquarius, vá lá e assiste, mas só para dizer que tem tudo a ver com a nossa querida Vênus. Porque a Vênus, ela fala da autoestima, ela fala da nossa visão, nossos valores. E a Vênus ela está forte, está exaltada, está no signo de Peixes, está retrógrada, revisando. E aí amanhã ela faz conjunção com Saturno. E ela veio desse trígono com Marte, deixa eu beber minha aguinha aqui, porque a voz já está falhando. E ela veio desse trígono com Marte, que traz essa harmonia maravilhosa, né, entre o masculino e o feminino, os amantes do zodíaco. Fim de semana pode ter sido muito bom na questão de sexualidade. E o que a gente tem? A conjunção com Saturno, que é chamado de grande maléfico. Aliás, o Gabor Maté, eu não lembro exatamente o mapa dele, mas a feição dele, a cara dele é bem saturnina. Você fala, esse cara é tipo o Saturno desenhado ali, encarnado, né? Então Saturno, apesar da má fama dele, de grande maléfico, e sim, ele traz desafios. Né? Ele traz desafios. Mas ele também traz muita coisa boa. Ele traz amadurecimento, ele traz solidez, ele traz crescimento, ele nos prepara, nos fortalece para que a gente vá para o cosmos e encontre, né, os planetas transpessoais. Então amanhã, a Vênus fazendo conjunção com Saturno, é um dia muito bom para a gente amadurecer o sistema, os assuntos de Vênus. Amadurecer, crescer, fortalecer o assunto de Vênus, que envolve relacionamento. Né? Então, se você tem passado por alguma revisão de relacionamento, a Vênus fortalecida em Peixes ajuda a trazer esse amor, essa compaixão, esse auto-amor, essa autocompaixão, né, para a gente poder... eu estou ouvindo você fazer xi daqui, tá? Tá dando para ouvir aqui de dentro você fazer xi para gata, acho que é para gata. Então, é muito interessante você perceber isso, essa possibilidade de amadurecer. Então, eu citei a questão ali do Gabor Maté, porque numa conversa com ele, a mulher ali se deu conta de que ela não tinha um problema de imagem, ela tinha um problema de autocompaixão. Né?
Porque, inclusive, ele fala, né? Será que você gostaria menos de mim se eu fosse barrigudo, se eu fosse não sei o quê? E aí é muito interessante a gente pensar por esse prisma. Então, se você tem alguma questão ali de autoimagem, de autoestima, é um momento muito bom para curar, para poder amadurecer, para olhar por um outro ângulo, para aprender, né? Não deu para ver no vídeo, será? Não sei. Eu sei que eu ouvi aqui claramente o shh. Além do que as questões de relacionamento, então ajustes que tem que ser feito. Então, na questão da amorosidade, então muitas pessoas podem ter passado aí nesse momento de Vênus retrógrada por algumas questões de relacionamento, alguns desafios, mas são coisas para se revisar e se melhorar. E a Vênus em Peixes ajuda muito nisso, conjunção com Saturno, melhor ainda, porque Saturno, ele além de tudo, ele dá durabilidade. Então, se você quer um relacionamento longevo, um relacionamento duradouro, peça as bênçãos de Saturno ali, porque com certeza esse relacionamento vai durar, né, um bom tempo ali. E também a Vênus fala sobre questões de dinheiro, né, questões envolvendo a parte financeira. Então a gente pode ter aí alguns ganhos, alguns amadurecimentos na questão financeira. O Thiago falou que no vídeo não saiu. Beleza, saiu só no meu ouvido e eu, como pessoa altamente sensível, ouvi claramente o barulhinho ali do chip. E amanhã também, na segunda-feira, a gente tem o Mercúrio voltando ao movimento direto. Então, acabou-se o período, a temporada de Mercúrio retrógrado. Deixa eu só ver aqui. E vai ser cedo, vai ser bem cedo, porque, quer dizer, cedo não sei, né? Mas amanhã, por volta aí das 18 horas, ele já estará no movimento direto. Se você quer um relacionamento longevo, lembre-se do parceiro. Eu sempre lembro, né? Então, aliás, eu tenho Saturno bem forte no mapa, junto com o Marte ali, bem forte. Então, Mercúrio volta ao movimento direto. Isso é uma boa notícia, né? Então todo mundo fica meio assim com o Mercúrio retrógrado. Algumas pessoas podem ter passado por chatices do Mercúrio retrógrado, sim. Ele estava retrógrado, além da debilidade da retrogradação em Peixes, ele fica mais, né, numa debilidade ainda. Então a volta ao movimento direto é bem positivo, só que fica aquela dica, né? No dia que ele muda de direção, é um dia que também pode ser meio caótico. Então, não seria ali o melhor dia para você falar, agora eu vou então fazer tudo o que eu queria fazer, porque eu estava esperando o Mercúrio voltar ao movimento direto. O ideal seria pelo menos esperar ali até a terça-feira, que ele já se assentou, né, na marcha dele no movimento direto. Porque no momento, no dia que troca a direção, ele está ali estacionário, está quase parado ali, a velocidade é muito pouca, então vale mais a pena esperar um pouquinho. E quem quiser mais garantia, assim, espera, se eu não me engano, até o dia 15 que ele sai da área de sombra. Né? Mas é claro, né? Quando ele sair da debilidade da retrogradação, já dá aquela fluência. Então, isso mostra também que essa semana pode ser uma semana de muitas retomadas. Né? Alguma coisa que ficou meio parado, alguma coisa que estava em revisão, alguma coisa que, né, você tinha começado, mas de repente parou, ficou devagar. Pode ser que com a retrogradação, com o movimento direto de Mercúrio, tudo volte ao movimento, volte a andar, volte a fluir. Então, isso é muito interessante. Mercúrio é um planeta bem rápido, logo ele sai de Peixes, que é uma debilidade também, ele entra em Áries e aí ele fica até mais forte. Mas lembra que o Mercúrio em Peixes, ele também é muito bom para a gente acessar a intuição, para a gente acessar o inconsciente. Então ele contribui para toda essa cura que Vênus e Saturno vão estar fazendo ali na segunda-feira. Na terça-feira, falando da querida Vênus, como eu falei, ela vai fazer vários aspectos. Na terça-feira, a Vênus faz um sextil com Urano. Deixa eu colocar aqui sexta-feira, dia 8. Dia 8 de abril. Terça-feira, que é dia de Marte. Então, a nossa querida Vênus faz ali um sextil com Urano no grau 24. Então, a Vênus estará no grau 24 de Peixes. Urano vai ser no grau 25, né? Que ela vai avançar. Estou vendo aqui que o Urano está no grau 25. Então, entre 24, 25, 26 são os graus mais afetados para quem tiver planetas ali. Eu tenho o meu ascendente nesse grau de Peixes. Então, a Vênus fazendo sextil com Urano é muito, primeiro, de grandes ideias, grandes insights, novidades e libertações. E boas surpresas que podem surgir. E aí é muito interessante, por quê? Porque a Vênus entrou, né? Esse aspecto que a Vênus vai fazer hoje, porque ela é mais rápida, ela entrou no grande sextil cósmico do fim de semana. Então continua aquela energia desse grande sextil cósmico que envolve Marte, Saturno e Urano. E a Vênus entra no meio para fortalecer tudo isso. Então, ela se amadurece, ela se fortalece ali com Saturno, e no dia seguinte ela fala bem com Urano. Os planetas transpessoais são forças que, como eu posso dizer, é difícil lidar com elas.
né, no nível pessoal. E quando que a gente lida com elas? Quando tem aspecto com o planeta pessoal, como a Vênus. Então, é legal ter passado por Saturno, que dá aquela fortalecida para encontrar com Urano, que já é um planeta mais caótico. Mas, novamente, grandes ideias podem surgir, ideias inovadoras para relacionamento. Então, precisa de uma cura para o seu relacionamento? Às vezes, vem uma mudança, uma novidade, uma ideia interessante. Precisa de uma boa ideia para lidar com o dinheiro, para ganhar dinheiro? Pode vir uma boa ideia. E juntando com Mercúrio voltando ao movimento direto e esse sexto de Vênus com Urano, pode ter aí uma libertação, algum movimento de alguma coisa que estava até parada, e aí, por uma boa ideia agora, a coisa volta a andar. Então, é bem interessante. Nesse dia também, na terça-feira, a Lua entra no signo de Virgem, então traz a temática aí da organização, da ordem, falaremos sobre a Lua no astral do dia. E também na terça-feira, que é dia de Marte, o planeta Marte faz um trígono com a cabeça do dragão. E eu sempre falo aqui da cabeça do dragão, por quê? Porque não sei se todo mundo que me ouve conhece a sua própria cabeça do dragão. Cabeça do dragão, que é o nodo norte da Lua, que fala sobre a correção da alma, que fala para onde a gente tem que ir para continuar o nosso processo evolutivo. Cada um tem a sua. Vai estar num signo no seu mapa, vai estar numa casa astrológica e possivelmente vai estar fazendo alguns aspectos. Então, você conhecer a sua cabeça do dragão ajuda você a entender qual é o seu desafio, do que você tem que ter uma atenção ali para não ficar num aprisionamento kármico, né, ficar ali preso a uma coisa de vida passada, e para onde você tem que ir para continuar o seu processo evolutivo. Bom, para todos nós, Marte fala bem com a cabeça do dragão, então pode dar uma boa fluência também. Então, se você de repente sente que não está no seu caminho de alma, né, e você não está no seu caminho de alma, sua alma vai estar sofrendo, pode representar inclusive somatizações no corpo. Eu passei por isso no meu retorno de Saturno. Você pode ter ali uma força, ter uma ajuda ali para poder seguir para o seu caminho. E pode ter até ideias de por que você não está no seu caminho. Qual é o bloqueio? Qual é a dificuldade? O que te impede? Né? Eu trabalho muito com o processo de coaching também. Então, o que impede você de seguir o seu sonho? E aí, você tendo clareza disso, você pode usar a força de Marte, que logo sai do signo de Câncer e entra em Leão, dá uma fortalecida também, para você poder ter força, energia e coragem de seguir o seu caminho. Na quarta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua, falaremos sobre isso no astral do dia, mas vale dizer que na quarta-feira, deixa eu pegar aqui, dia 9, que inclusive na quarta-feira é o dia da nossa aula ao vivo, e a próxima aula para mim acho que vai ser uma das mais fortes, porque vai ser a aula de Escorpião. Então a gente vai falar sobre o signo de Escorpião, que está muito presente no meu mapa. A Lua ela vai se encaminhando então na quarta-feira para fazer oposição ao tio Saturno e a Vênus ali. Então ela ativa mais essa energia dos dois. Na quinta-feira também não temos aspectos que não sejam os da Lua, mas a Lua entra em Libra. Então ela já começa a trazer toda aquela temática de relacionamento. Deixa eu colocar aqui, dia 10, quinta-feira. Ela já começa a trazer a ênfase de relacionamento. E essa lua cheia, pessoal, muita atenção quem estiver na corda bamba do relacionamento. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas a lua vai entrando em Libra e nessa passagem entre Virgem e Libra, o que ela faz? Oposição a todo aquele batalhão, toda aquela galera que está entre Peixes e Áries. Então ela faz oposição a Vênus, faz oposição a Saturno, faz oposição a Mercúrio, faz oposição ali à cabeça do dragão, faz oposição a Netuno e assim por diante. Então vai ser um dia movimentado para a Lua que a gente vai falar no astral do dia, que eu mando todo santo dia, bem cedinho, para você já começar o dia já sabendo o que está acontecendo e já se alinhar com os astros. Sexta-feira, dia de Vênus, a Lua então já estará no signo de Libra, que é um signo regido por Vênus. A temática de relacionamento vai vindo à tona mais fortemente. Sexta-feira, dia 11 do 4. Enquanto ela estiver ali no signo de Libra, como eu falei, ela vai falando, ela também vai falar bem com Plutão. Né? Então é bem interessante porque assim que ela entra em Libra, ela começa a fazer um trígono com Plutão, ajudando a regenerar os relacionamentos. Né? Mas ela também vai se encaminhando ali, quando estiver no final de Libra, para a quadratura com Marte, que vai participar da Lua Cheia. Falando da Lua Cheia, ela acontece no sábado. Sabadão, dia 12 de abril. Eu ia falar setembro, mas setembro são os eclipses. Dia 12 do 4, e eu falei setembro porque eu gravei de manhã o mapa e eu falo sobre os eclipses, né? Então, tem gente, você tem que olhar o seu mapa, porque pode ser que
Os próximos 2 eclipses que vão ser em setembro, pode ser que você tenha o seu mapa profundamente ativado por eles. Né? Pode ser que não, mas pode ser que sim, você tem que conhecer, saber. Vou dar a dica aqui, né? Os próximos eclipses, um vai ser o lunar no grau 15 de Peixes e o outro solar no grau 29 de Virgem. Se você tiver planetas ou ascendente meio do céu perto desses graus, pode ter certeza que você vai ter aí uma expectação forte ali dos eclipses. Bom, essa lua cheia, ela acontece no sábado e ela vai ser exatamente no dia que o Sol faz conjunção com Quirón. Deixa eu colocar aqui o mapa da lua cheia. Provavelmente eu quero ver se vai dar tempo aí nessa semana de eu fazer uma live específica da lua cheia em Libra, para a gente conversar sobre ela. Mas ela acontece no dia 12 de abril, sábado, às 21 horas e 22 minutos. É o momento exato da oposição entre Sol e Lua. Vai acontecer no grau 23 de Libra e Áries. E o Quirón está aonde? No grau 23 de Áries. Então o Quirón, o curador ferido, a nossa ferida, a ferida do outro, e também a possibilidade de cura estará no dia exatamente alinhado com o Sol. Né? Então pode ser um dia, e aí novamente, né, além disso, a gente vai ter o Marte ali no final de Câncer, aplicando uma quadratura aos dois. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Então, vai ser uma lua cheia um tanto tensa, principalmente na questão de relacionamento. E claro, né, principalmente para as pessoas que estão na corda bamba do relacionamento. O que acontece? O Marte ele também já está aplicando a oposição a Plutão. Não está exata ainda, né? Marte ainda está em Câncer, Plutão está em Aquário, não forma uma oposição naturalmente, mas ele já está marcado aqui, essa oposição, que vai começar a se formar em abril. Então, pessoal, essa lua cheia, ela enfatiza a questão de relacionamento. Além do Quirón estar ali grudado no Sol, consequentemente, numa oposição exata à Lua, a Lilith está ali pertinho. A Lilith está ali pertinho. Então, assim que se forma a lua cheia no sábado, no domingo, a Lua entra no signo de Escorpião e já faz conjunção com a Lilith. Então, o fim de semana, ele pode ser um fim de semana bem agitado na temática de relacionamento, na questão do pertencimento, na questão, e assim, pode ser relacionamento afetivo, mas podem ser outros relacionamentos também. Né? Outros relacionamentos, parcerias, sociedades e assim por diante. A regente de Libra, que é Vênus, ela ainda estará retrógrada. Então a Vênus ela volta ao movimento direto no sábado. No próprio sábado ela volta ao movimento direto, mas no momento, aqui às 21 horas e 22 minutos da lua cheia, a Vênus ainda estará retrógrada. Mas significa que ela estará estacionária. Né? Então ela vai estar meio exaltada, assim, né? Que um planeta estacionário ele fica meio que exaltado. O lado positivo, pessoal, é o seguinte: tem essa tensão no céu entre Sol e Lua, nos signos de Áries e Libra, que fala de relacionamento. Tem uma ferida ali sendo ativada, que é o Quirón, mas também tem a capacidade de cura. O Marte está tensionando tanto o Sol quanto a Lua e já se estranhando com Plutão. Então coisas muito profundas podem vir à tona, traumas podem vir à tona, mas a nossa querida Vênus, que é a regente, né, da Lua, que está lá em Libra, e o próprio Marte, que é regente do Sol, que está em Áries, eles estão em harmonia. Então, Vênus e Marte ainda estarão num trígono. Né? Vai estar um pouquinho mais afastado, mas estarão também no trígono. E a Vênus ainda vai estar nesse aspecto positivo com Saturno e com o próprio Urano. E já se aplicando ali a Netuno. Então, pode ser uma lua cheia que traga uma tensão, né? Que traga ali, novamente, nessa aqui, se alguém está muito na corda bamba, pode ser que estoure. Mas pode trazer uma tensão, mas com uma possibilidade de cura muito interessante. Uma possibilidade de cura pelo amor. Aí, novamente, domingo, então, a lua entra em Escorpião, toca a Lilith, toca mais um ponto de ferida, que é a Lilith. E eu queria ir finalizando essa live, então, trazendo, né, eu vou fazer sobre, eu vou postar, acho que amanhã, o outro vídeo que eu fiz, dessa série ali do Gabor Maté. Então, eu postei esse primeiro, falando da questão de a pessoa se achar vítima de um trauma e coisa do tipo. Novamente, por que o céu está tenso? Eu tenho que acabar com a minha vida? Não. Né? Pessoas estarão nascendo nesse dia, 12 de abril. Talvez alguém vai nascer exatamente no dia da lua cheia, 21 horas e 22 minutos. A pessoa vai ter essa oposição de Sol e Lua ali. E será que ela vai ser condenada a nunca se dar bem no relacionamento, a sempre ter conflito? Não necessariamente. Né? Vai ter desafio? Vai ter desafio. Aquela alma escolheu vir
naquele momento, mas ela pode sim passar por um processo de cura, desde que ela busque o autoconhecimento. Então, o Gabor Maté ele comenta muito ali da questão dos afetos, né? Aliás, uma amiga aqui perguntou sobre em inglês, né, Saturno Complex, e eu falei, esse termo em si, Saturno Complexo, eu nunca tinha visto, acho que é específico de um programa, mas eu entendo que é o complexo do Jung, é um complexo do Saturno, né, o que o Jung chama de complexo, e tem a ver com os aspectos desafiadores de Saturno. Então uma pessoa ela pode vir com um desafio muito grande, lembra, a pessoa pode não lembrar, ela pode ter passado um trauma, não lembrar, mas aquilo está no corpo dela, aquilo está na memória, né, e às vezes aquilo é deflagrado, aquilo pode estar representado no mapa por esse Quiron. Então, o que eu queria trazer para todo mundo aqui? Relacionamento. O relacionamento ele é mestre, ele é o caminho mais forte ali de tocar as feridas um do outro. E quando você toca a ferida um do outro, perceba o seguinte: às vezes, se a reação for muito exagerada, se a reação for desproporcional ao que aconteceu, certamente foi tocado um complexo ali, foi ativado um complexo na linguagem do Jung, ou foi tocado uma memória de trauma na linguagem do Gabor Maté. Né? A grande questão é se você tem noção disso, se você consegue estar consciente com a meditação em dia, né? E aí você pode perceber que, peraí, essa reação que eu estou tendo, será que é só por conta disso mesmo? É só porque aquela pessoa falou tal coisa ou fez tal coisa? Ou tem algo muito mais profundo ali por trás? E aí lembra, né? Não adianta você ficar brigando com uma pessoa aqui nesse momento, sendo que ela só está por um acaso, né, pela questão da vida ali, você acabou atraindo aquela pessoa que ativa aquela dor, aquele complexo, e que, se não for tratada, e você, vamos supor que alguém fala, não, vou terminar o relacionamento aqui, por conta dessa lua cheia aqui, essa tensão toda. O próximo relacionamento, se não for tratada, ela vai atrair alguém muito parecido. E aquela pessoa vai continuar ativando aquela ferida. Então, o caminho é o autoconhecimento. O caminho é você conhecer as dores, as feridas, os desafios e trazer a questão da autocompaixão, do amor e da cura. E o mapa astral ajuda muito nisso. Então, novamente, eu quero trazer isso, né? Não ache que o seu mapa astral vai te condenar. Tem gente até que fica com medo, fala, se você vê coisa ruim no meu mapa, não fala não. Eu falei, peraí, como assim? Não é ver coisa ruim e não falar. Se eu ver um desafio, eu vou falar do desafio, mas eu não vou te prender no desafio. Eu não vou falar nunca. Eu acho que a coisa é meio que, sei lá, é muito horrível você pensar que você tem um mapa que é de nascimento, você nasceu assim, aquele mapa não muda, e aí eu falar para a pessoa, você não vai ser feliz no relacionamento porque você tem um Saturno na casa 7. Né? O que a pessoa que está do outro lado ouvindo isso vai pensar? Vai falar, beleza, então é isso aí. Né? Vou usar meu mapa como justificativa, não vou ser feliz no relacionamento, vou sempre estar brigando, brigando, brigando. Só que não é isso. Não é isso que o mapa astral traz para a gente. O mapa astral diz, aqui, casa 7, relacionamento, onde está a sua tarefa. Onde está o seu peso ali, que você vai ter que colocar mais energia, mais foco e a palavra de Saturno, disciplina, para poder trabalhar melhor aquela área. Então, na verdade, o Saturno, o pessoal fala que ele é uma flor que desabrocha tardiamente, né? Ela demora para desabrochar. E aí aquela coisa, como aquele vinho que às vezes ele fica muitos anos ali no barril e ele vai ficando melhor. Essa é a energia de Saturno. Então, sim, geralmente no início da vida, a gente sofre muito com Saturno. Onde quer que ele esteja no seu mapa, a gente sofre. Mas depois, se a gente falar a linguagem dele, se a gente não ficar tentando negar, bloquear, fugir, mas se a gente falar a linguagem de Saturno, aquela área que é um desafio, que parece intransponível, ela vai ser uma área que você vai dominar. É uma área que você vai se dar muito bem. Então lembre-se sempre disso. Eu tenho meu Saturno pessoal, eu sei muito bem como que foi, né, o Saturno com Marte na casa 8, e depois o trabalho que eu fui fazendo para dominar essa energia, e hoje eu adoro meu Saturno junto com Marte na casa 8 em Escorpião. Né? É isso. Então temos aí a live da semana. Então amanhã eu já não preciso fazer essa live, mas né, talvez eu faça aí, eu já vou pensando aí ou no Netuno em Áries, ou na lua cheia de Libra. Eu vou vendo aqui o que vem para a gente conversar, mas também vale dizer isso, né? O Netuno é lentão, mas ele já mudou para Áries e ele já vai trazendo umas novidades aí para a nossa vida. Então, de repente, eu faço uma live dessa manhã, vamos ver como é que vai ser. Vou ficando por aqui, missão cumprida nessa semana. Amanhã já tem Astral do Dia gravado, na terça-feira vai chegar o Astral do Dia, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias
vão chegar ao astral do dia aí para você poder refletir e complementar tudo que eu estou falando. Beleza? Beijão. O pessoal vai chegando mais tarde na live, né? Mas enfim, esse é o problema de eu não deixar marcado bonitinho com horário para todo mundo se programar. Mas a minha missão aqui é passar a mensagem, né? Então todo mundo pode ver depois na gravação e é o que realmente eu quero, é poder passar a mensagem para todo mundo. Mas sempre dou a dica, né? Você que quer participar ao vivo, clica aqui para você receber notificação, né? Porque aí quando eu entrar ao vivo, você recebe a notificação e se você estiver disponível, pode entrar e a gente faz a live junto. Ótimo domingo, Alexandre. Gratidão. Beijão. Namastê, Harion. Tchau, tchau. Uma ótima semana.